Provérbios 23 nos fala sobre a importância de proteger o coração dos prazeres. Então, proteja o seu coração dos prazeres. Provérbios 23 nos ensina que uma vida sábia começa pela capacidade de guardar o coração. O capítulo apresenta situações diferentes: dinheiro, comida, bebida, relacionamentos, disciplina, inveja, sexualidade e escolhas, mas todas apontam para uma mesma necessidade: não permitir que desejos, prazeres e influências conduzam nossa vida. Nesta parte do livro, encontramos mais 13 dos 30 provérbios dos sábios, que terminam no capítulo 24. Por isso, vamos estudar Provérbios 23 na sequência e na ordem em que os 13 provérbios desse capítulo aparecem, mostrando como cada um contribui para a formação de um caráter sábio. Para você que leu esse parágrafo comigo e não entendeu nada, quando você abre Provérbios no capítulo 22, e nós abrimos aqui a Bíblia em Provérbios capítulo 22, ele vai falando do versículo 1 até o versículo 16 sobre vários assuntos. O assunto principal de Provérbios 22 é atenção com o bom nome, atenção com as decisões. E aí, quando chega no versículo 17, aqui de Provérbios 22, você lê esse texto aqui, ó. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Eu tomei nota de 30 provérbios para você, e eles contêm conhecimentos e bons conselhos. Então, aqui em Provérbios 22, no versículo 17 até o versículo 20, nós lemos que o rei Salomão, que é o autor de Provérbios, ele fala: preste atenção nos ensinamentos dos sábios e vai ser um prazer para você lembrar deles. E agora eu vou ensinar para você novos provérbios para a sua confiança estar em Deus. Então eu tomei nota de 30 provérbios e vou começar a explicar os 30. Então, quando nós estudamos Provérbios 22, nós falamos a respeito dos 5 provérbios que vão aqui do versículo 21 até o versículo 29. Então, esses primeiros 5 provérbios nós já estudamos em Provérbios 22. Agora, em Provérbios 23, nós temos mais 13 provérbios. E o capítulo 24 de Provérbios completa esses 30 provérbios. Então, eu espero que agora você que entrou nesse vídeo de Provérbios 23 por acaso tenha entendido por que que nós vamos prosseguir com a leitura de Provérbios 23 nesses 30 provérbios. Então, 5 dos 30 estão no 22, Provérbios 22. Em Provérbios 23, nós encontramos outras 13 lições. E as outras terminam no capítulo 24. Voltando aqui para o nosso estudo de Provérbios 23, agora que nós entendemos que aqui em Provérbios 23 nós temos 13 lições, no que nós aprendemos? Nós aprendemos em Provérbios 23 que a primeira lição, que na verdade é a lição 6, precisamos controlar os nossos desejos diante das oportunidades e das tentações. Os versos 1 ao 3 nos dizem o seguinte: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então, muitas pessoas deixam seu coração ser enganado quando recebem um convite para participar de uma festa, para participar de um almoço, de um jantar, de um café com alguém que é importante.
Elas esquecem que pessoas importantes muitas vezes têm muitos interesses pessoais. Quando elas convidam alguém para comer com elas, elas têm sempre algum interesse, alguma intenção. Pessoas que são importantes, elas usam a maior parte do tempo sendo intencionais. Elas conversam com as pessoas sempre porque alguma coisa elas querem, algum interesse elas têm. Elas querem ou observar a pessoa, ou estabelecer uma ponte, um contato, um relacionamento, uma ligação para chegarem até uma outra pessoa, ou elas querem alguma outra coisa. Então, ao receber um convite para um almoço, para uma festa, para uma refeição, para um café, um jantar, com alguém que é importante, não se deixe levar comendo tudo que é posto à sua frente. A lição aqui de Provérbios 23 é: guarde o seu coração, para que você não se corrompa se você receber uma proposta para fazer alguma coisa de errado, visando ficar ali naquele ambiente com aquela pessoa. Então precisamos controlar os nossos desejos diante das oportunidades e das tentações. Existem oportunidades que na realidade são tentações. A ideia central aqui, quando estamos diante de pessoas importantes e de situações que podem nos seduzir, precisamos agir com discernimento e domínio próprio. Agora, a próxima lição, que na verdade é a lição 7, levando em consideração a continuação de Provérbios 22. Não devemos transformar o enriquecimento em obsessão. Versículos 4 e 5. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. A ideia central aqui é que trabalhar e prosperar são coisas diferentes de viver consumido pela busca de riqueza. O dinheiro pode desaparecer rapidamente, por isso não devemos colocar nele o nosso coração. A ideia aqui de não devemos lutar, nos matar para ficar ricos é que tem pessoas que dão a vida pelo dinheiro. Então, é bom ter dinheiro não pelo dinheiro, mas pelo que o dinheiro compra. O dinheiro compra saúde, compra um bom tratamento médico, compra harmonia dentro de casa, porque uma casa onde existe falta de dinheiro, existe ansiedade e preocupação. Agora, a pessoa que vive para o dinheiro, ela vê o dinheiro como Deus. Ela não percebe que o dinheiro é um bom escravo, escravo para fazer o bem, mas é um terrível senhor. Quem tem o dinheiro como seu senhor é alguém que não entende o valor da vida. Agora a próxima lição. Precisamos discernir as intenções das pessoas e não nos deixar conduzir por aparências. Versos 6, 7 e 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então aqui é mais um aviso a respeito de comer na casa de pessoas que convidam você com intenção de pegar alguma informação a seu respeito ou de alguém. A pessoa é miserável, ela só convidou você porque ela tem uma segunda intenção, um interesse em saber alguma coisa a respeito de você ou de alguém que você conhece. Então a ideia central: nem toda generosidade é sincera e nem todo convite deve ser aceito sem discernimento. É preciso perceber o que existe por trás das palavras e das atitudes. Agora a próxima lição: devemos saber quando não vale a pena insistir em uma conversa. Versículo 9: não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente.
A ideia central: a sabedoria também consiste em reconhecer quando alguém não está disposto a ouvir. Nem toda discussão merece nosso tempo e nossa energia. Então, guarde o seu coração de ter mágoa, de ter ódio, de ter algum ressentimento, de ter alguma raiva quando você conversa com um tolo e o tolo disse uma palavra de desprezo para você, desprezou a sua ideia, tratou você com arrogância pensando que é melhor. Não perca tempo com o tolo. Você vai ficar com o seu coração pesado, carregado, com tristeza por causa do que o tolo disse para você. Não gaste tempo com isso. Devemos saber, aqui a lição 4, provérbio 4, quando não vale a pena insistir em uma conversa. Tem conversas que você tem que deixar para lá e proteger o seu coração. Lição 5. Precisamos respeitar os limites e defender quem é vulnerável. Verso 10 e 11. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Colocar a mão naquilo que é do pobre, naquilo que é da viúva, naquilo que é do órfão, é algo que a pessoa pode pensar, é fácil de tomar deles, mas Deus é o vingador deles. Então, a ideia central: Deus não ignora a injustiça praticada contra aqueles que não têm força para se defender. Quem ultrapassa limites para obter vantagens sobre o vulnerável está se colocando contra o próprio Deus. Então, esse provérbio: respeite os que são vulneráveis e fracos, porque é Deus que os defende. Lição 6. Um coração sábio permanece ensinável. Verso 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Lendo mais uma vez o verso 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Ideia central: quem deseja crescer precisa prestar atenção, receber instrução e continuar aprendendo. Lição 7, que na verdade é a lição 12. Vamos lembrar: 5 dos 30 provérbios estão no capítulo 22. Nós estamos lendo o capítulo 23. Então, 5 mais 7 é igual a 12. A correção faz parte da formação de uma vida sábia. Verso 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. A ideia central: especialmente na educação dos filhos, corrigir também é uma forma de proteger, ensinar e conduzir pelo caminho certo. Então, quando você corrige o filho, você poupa ele de amanhã entrar no caminho errado. Ele vai lembrar que foi corrigido, que recebeu uma correção, e vai lembrar que aquele caminho não é o caminho melhor. Lição 8. A verdadeira alegria dos pais está na sabedoria dos filhos. Então nós vemos que o provérbio 8, aqui esse provérbio, ele completa o anterior. Verso 15 e 16. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. A ideia central: nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos. Uma vida sábia também produz alegria e orgulho naqueles que nos amam. Lição provérbio 9 aqui. Não devemos invejar quem vive sem Deus. Devemos proteger a nossa esperança. Versos 17 e 18. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Não perderá, quando ele fala que não perderá a esperança, não perderá aquilo que está buscando, que está esperando. Não perderá isso em mente. Ideia central: o aparente sucesso de quem escolhe caminhos errados não deve nos fazer abandonar a obediência a Deus. O temor do Senhor nos permite olhar para o futuro sem perder
a esperança. Lição 10. Provérbio, aqui o próximo provérbio. Precisamos escolher cuidadosamente nosso modo de viver e nossas companhias. Versos 19, 20 e 21. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Então, precisamos escolher cuidadosamente o nosso modo de viver e as nossas companhias. Algumas pessoas vivem apenas para festas, bebem demais, comem demais, fazem festa demais. Então, precisamos cuidar do nosso modo de viver e das nossas companhias. Não gastar tudo em festa, farra, folga, final de semana. Pessoas que ficam tudo no F. É farra, é festa, é fim de semana, é folga, é feriado, é fuga da responsabilidade do que tem que ser feito e a pessoa fica no F. Ela acaba ferrada. Então, a ideia central: a maneira como vivemos e as pessoas com quem caminhamos influenciam diretamente nosso futuro. Se você anda com pessoas que empreendem, aprendem, guardam o coração, andam na fidelidade e honra a Deus, honram os pais, obedecem e buscam conselhos, então você vai encontrar um caminho melhor, um caminho mais amplo. Agora, os excessos podem conduzir à pobreza e à destruição. Quem fica no excesso de farra, festa, feriado, final de semana, festinha, folga, fuga das responsabilidades, acaba ferrado. Agora, próximo provérbio. Devemos valorizar a verdade, a sabedoria e a instrução, além de honrar os nossos pais. Versos 22 ao 25. O 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. O 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. E o 25. Faça o que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Então nós vemos aqui que esse provérbio aqui ensina a amar os pais e a comprar. Quando ele fala no verso 23, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles, ele está dizendo: pague o preço, invista tempo, compre livros, busque mentorias para ouvir bons conselheiros, pague para que você tenha conhecimento. A ideia central: existem coisas que precisam ser adquiridas e preservadas durante toda a vida. A verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso não devem ser trocados por vantagens passageiras. Agora, o próximo provérbio. Precisamos proteger o coração também na área sexual. Versos 26, 27 e 28. O 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Verso 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. E o 28. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Então a mulher que é prostituta, a mulher que é imoral, ela oferece uma tentação, ela oferece um risco para aqueles que caem nelas. E aqui fala da mulher, mas não é só a mulher. Também tem os homens que se prostituem, que são infiéis. A ideia central aqui: determinados relacionamentos podem se transformar em armadilhas que destroem a fidelidade e deixam consequências profundas. Por isso, a sabedoria não apenas evita o pecado,
Ela reconhece o perigo antes de cair nele. Próximo provérbio é o 13, que diz: a bebida pode transformar prazer em escravidão e destruir uma vida. Versos 29 ao 35. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Então aqui é a descrição da pessoa que cai na bebida alcoólica. A pessoa perde o sentido. Qual a ideia central? O capítulo termina com uma das descrições mais fortes de todo o conjunto. O prazer inicialmente atraente transforma-se em dor, conflitos, perda de controle, confusão e dependência. O homem que já sofreu as consequências ainda deseja mais um gole. Então aqui a visão geral de Provérbios 23. Perceba como os 13 ensinamentos apontam para uma mesma direção. O capítulo fala de comida, dinheiro, companhias, justiça, aprendizado, os filhos, a inveja, a bebida, a família, a sexualidade, mas por trás de tudo existe uma questão central: quem está governando o seu coração? Guardar o coração significa aprender a dizer não aos desejos que querem nos dominar. É não ao convite da festa, da farra, de festinhas que não levam para Deus. É dizer não para as pessoas que se envolvem na prostituição, na infidelidade. É dizer não para a inveja dos corruptos. É dizer não para o convite para as bebedices, é dizer não para as amizades que só querem farra e festa e não querem comprometimento com aquilo que fazem. Então, guardar o coração significa aprender a dizer não aos desejos que querem nos dominar e sim à sabedoria que nos corrige e não às influências que podem nos afastar de Deus. Então, quem está governando o seu coração? Quem governa o seu coração? São as tentações? Então, Provérbios 23 nos mostra que não basta saber o que é certo. É preciso proteger aquilo que dirige as nossas escolhas, proteger o nosso coração. Por isso, a mensagem do capítulo pode ser resumida assim: proteja o seu coração, porque aquilo que conquista o seu coração acaba conduzindo a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Tome esse estudo de Provérbios 23, compartilhe com mais alguém, para que essa pessoa também possa se achegar a Jesus, para que essa pessoa também possa conhecer o caminho que protege e guarda o coração de todo mal. Eu convido você a permanecer e acompanhar nos próximos dias a leitura dos próximos capítulos de Provérbios. Vamos completar a leitura de Provérbios até o último dia desse mês. Provérbios tem 31 capítulos. Lendo um capítulo por dia, nós vamos aprendendo coisas que Deus deseja para nós, na nossa vida como um todo. Estude esse capítulo e compartilhe ele com mais alguém. Quando você ensina alguém, você aprende melhor. Quando você explica aquilo que você aprendeu para alguém, você fixa e você aprende e aplica melhor na sua própria vida. Deus abençoe grandemente. Amém.